Nossa fórmula, primeiro os fatos, primeiro informamos vocês, trazemos a vocês aquilo que nós vamos imediatamente então usar como análise. Após 4 dias de silêncio sobre a reunião em que o presidente Jair Bolsonaro, aquela lá, né, que ele trouxe os embaixadores para atacar as urnas, foi o Augusto Aras, o PGR, Procurador-Geral da República, me perdoem, que apareceu defendendo o sistema eleitoral. Não falou diretamente do presidente, como eu já indiquei inicialmente. A reportagem é de Adriana de Luca. Aras postou em suas redes sociais o vídeo de uma entrevista que concedeu a veículos internacionais na semana passada, na qual diz que não aceitará acusações de suspeição sobre o processo eleitoral. E eu tenho defendido que quem ganhar a eleição vai levar, vai tomar posse, vai sem maior turbulência. Nós não aqui aceitamos a alegação de fraude, porque nós temos visto o sucesso da urna eletrônica ao longo dos anos. O procurador-geral não citou diretamente a reunião entre Bolsonaro e embaixadores em Brasília, mas disse que estava tornando suas respostas públicas diante dos últimos acontecimentos no país. No vídeo, Aras também não menciona o nome de Bolsonaro, mas defende a necessidade de distanciamento, independência e harmonia entre os poderes. Na última terça-feira, um grupo de 43 procuradores federais enviou representação cobrando investigação contra Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral. Paralelamente, mais de 30 subprocuradores enviaram nota pública, cobrando celeridade na atuação de Aras no caso. O procurador ainda não respondeu se irá levar adiante a investigação. Na jurisprudência recente do Supremo, a palavra final sobre a abertura do inquérito é do próprio Supremo. Isso é um ponto importante. Ou seja, ainda que a PGR, no prazo determinado pelo Supremo, discorde da instauração do inquérito, o inquérito, à luz da jurisprudência do Supremo, pode vir a ser instaurado. Hoje, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, deu prazo de 5 dias para que Bolsonaro se manifeste em 3 ações que questionam o conteúdo da reunião com os embaixadores. No despacho, Fachin diz que o caso foi além da propaganda irregular e que os fatos retratados indicam que a prática de desinformação volta-se contra a lisura e a confiabilidade do processo eleitoral. Levantamento do Tribunal Superior Eleitoral aponta que mais de 70 instituições manifestaram apoio à justiça eleitoral após os ataques. Hoje foi a vez da embaixada britânica se opor às falas do presidente, dizendo confiar no bom funcionamento do processo democrático no Brasil e que o sistema eleitoral e as urnas já se mostraram seguras. Em entrevista ao SBT, o ministro-chefe da Casa Civil afirmou acreditar nas urnas, mas disse que é um direito de Bolsonaro questioná-las. Ciro Nogueira ainda rebateu uma nota da embaixada americana que afirma que as eleições brasileiras são exemplo para o mundo. Os Estados Unidos não é um exemplo de processo eleitoral, né, gente? E aí, quantas e quantas eleições lá são contestadas e tal. Acho que tem que respeitar, é um grande parceiro econômico do nosso país, mas não é eles que vão ditar regra no nosso país, né? Não, eles não estão ditando regra nenhuma ao nosso país. Eles estão pedindo que a gente se comporte com o mínimo de respeito às instituições. Se confundiu completamente ali o ministro-chefe da Casa Civil. Oscar Vilhena, boa noite. Que prazer tê-lo aqui na nossa roda. Por ser uma roda, Vilhena, você já esteve até na bancada conosco. Não espere eu passar a palavra, mas você começa respondendo a nossa primeira indagação, que é a seguinte. Nesse cenário no qual se desenha uma reação, eu não estou falando das reações dos corpos diplomáticos, nem das entidades da sociedade civil, estou falando das reações das instituições, tribunais superiores. Qual é o maior perigo para Bolsonaro, se é que existe? Olha, como você disse, primeiro boa noite a todas, um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Bolsonaro cometeu, nessa segunda-feira, no diálogo dele com os embaixadores, uma série de ilícitos, né? Em primeiro, crime de responsabilidade, muito claramente, quando ele age contra as instituições de justiça brasileira, inclusive contra os direitos do cidadão de exercer o voto, né? Agora, isso, como sabemos, depende do presidente da Câmara para que possa ser apurado, tá? O crime de responsabilidade é apurado pela Câmara dos Deputados e que pode levar ao impeachment. E nós não temos visto do presidente da Câmara nenhuma disposição
todos os casos anteriores, para que leve isso à apuração dos parlamentares, né? Depois nós temos a possibilidade de apuração de um crime eleitoral. Tá? Por quê? Porque o Código Eleitoral estabelece também que aqueles que impedem, que buscam conturbar o processo eleitoral, podem estar cometendo crime. E é isto que esse conjunto de procuradores, é muito importante, muito significativo isso, são 43 procuradores da área de direitos da cidadania, que provocam o procurador-geral para que ele abra um inquérito para apurar se, afinal, aquilo que Bolsonaro disse na reunião com os embaixadores constitui um delito de abuso de poder e um delito de abuso de poder que possa conspirar contra a estabilidade do processo eleitoral. Bom, isto, hipoteticamente, se o procurador-geral ou quem o suceder, porque na Justiça Eleitoral o titular é o Procurador-Geral da República, mas tem um outro procurador que age em conjunto com ele. Então, se houver essa iniciativa, nós teremos aí na Justiça Eleitoral a apuração de um delito eleitoral. Me parece que esse é o maior risco que o presidente corre nesse momento. Do ponto de vista, obrigado, Vilhena, a gente volta com você, ou a qualquer momento você pega a palavra, por favor. Thaís e Caio, é uma análise aí evidentemente política que eu solicito a vocês. O professor Vilhena nos traz quais são os dois grandes campos onde pode ocorrer algum tipo de, digamos, ação que leve Bolsonaro a uma situação muito difícil. Uma ele definiu política, isso aí depende da Câmara. A outra não, é no âmbito eleitoral. Politicamente, agora falando do ambiente em Brasília, esfriou a vontade de ir para cima do Bolsonaro ou não, Thaís? Do ponto de vista jurídico? Afirmativo, do ponto de vista jurídico, exatamente. Desculpa, eu formulei mal a pergunta. Imagina, boa noite. William, não sei se tem, se a gente pode dizer que esfriou o desejo de ir para cima do presidente. O que a gente tem de cenário, de fato, aqui, principalmente nos tribunais superiores? Tem um olhar bastante atento para tudo o que está acontecendo, tem, sim, uma mudança de gestão no Tribunal Superior Eleitoral. A partir do dia 17 de agosto, como todo mundo sabe, assume o ministro Alexandre de Moraes, que a gente sabe que tem um perfil um pouco diferente do ministro Edson Fachin. Há uma expectativa, principalmente no Supremo Tribunal Federal, de que a partir da ascensão de Alexandre de Moraes, a gente tenha um novo quadro, com menos beligerância. Isso pode parecer estranho para quem está nos acompanhando, afinal de contas, Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes travam, mais o presidente Jair Bolsonaro, né? Travam um embate bastante público com o ministro. Mas há uma avaliação de que Moraes tem uma capacidade política diferente e que ele sabe exatamente o que e como fazer, e principalmente nos bastidores, por meio do diálogo. Não sei se ele vai levar à risca aquilo que ele já disse outras vezes, que terão os registros cassados ou serão presos aqueles que divulgarem fake news. Não necessariamente com o presidente Jair Bolsonaro, mas a gente sabe que Alexandre de Moraes tende a ter uma atuação dura, principalmente com aqueles aliados. Porque, como já disse o Caio algumas vezes, barrar um registro de uma candidatura presidencial, ainda mais do mandatário do Palácio do Planalto, não me parece que é um ambiente muito fácil de fazer. Caio, a Thaís encerrou esse primeiro comentário dela citando você e o primário da política. Eu vou te pedir um segundinho de paciência e sua licença, porque ela faz uma provocação muito forte ao jurista aqui, a Thaís. Ela, no fundo, Vilhena, diz que a reação depende de indivíduos e não das instituições. A descrição que a Thaís faz, do ponto de vista sociológico, né, é muito interessante. Porque ela diz, dependendo de qual indivíduo ocupa qual posição em que espaço de tempo breve, nós podemos contar com esta ou com aquela reação. É isso, Vilhena? Ou podemos imaginar que as instituições ajam como instituições independentes dos indivíduos que as conduzem? Então, olha, eu admiro muito a sabedoria
sociológica e política da Thaís. Quer dizer, é evidente que instituições deveriam impor as regras independentemente de quem as ocupam. Mas o fato é que as instituições são sempre habitadas, como se diz no jargão da ciência política, né? Alguém está no Supremo Tribunal Federal. Só olhar, por exemplo, a Suprema Corte Americana, ela é composta hoje, sobretudo, de conservadores, ela age conservadoramente. Então, infelizmente, as instituições são habitadas por seres humanos e, portanto, elas têm características e comportamentos distintos a cada momento. Tá? O que me parece é que nós estamos vivendo um período de um conflito institucional muito forte, de uma anormalidade institucional, dado que aquele que ocupa o cerne do poder da República, a presidência da República, tem um profundo desrespeito ou um agir desrespeitoso em relação às outras instituições. Então, isso tem nos colocado numa situação de anormalidade. Eu creio que o que o Supremo e o que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito é tentado conter esse presidente, é reduzir os danos que ele busca provocar à democracia. Tá? Não é simples impugnar uma candidatura presidencial, ainda mais nessa altura do processo, tá? E o que nós temos é uma tentativa de conter, para que ele não abuse da condição que tem para fraudar a eleição. E aí vem todo o contexto que o Caio vai falar daqui a pouco, sobre certamente que modo a sociedade civil se recolocou nessa última semana, criando alianças impensáveis até agora, para dizer claramente ao presidente e àqueles que o apoiam que o desrespeito à democracia não é tolerável. Caio com a palavra. O presidente Jair Bolsonaro perdeu o jogo essa semana. Eu penso que ele não imaginava que a reação seria tamanha, que houve uma reacomodação de forças, se surpreendeu, foi um tiro no pé o evento de segunda e, consequentemente, essas alianças improváveis, que eu até imagino que até outubro poderiam se acomodar nesse sentido, houve uma antecipação de alianças, estamos falando de setor privado, entidades civis e universo jurídico, muito bem representada nesse ato que a gente revelou aqui na CNN, do dia 11 de agosto, que o professor vai estar lá, lá no Largo São Francisco, né, com 2 atos, um de homenagem ao TSE, liderado pela Fiesp e outras entidades empresariais. Ou seja, ele de certa maneira antecipou uma reação, que eu até imagino que viria ao longo do tempo, mas ele perdeu o jogo, se surpreendeu e toda essa mobilização da sociedade civil acabou jogando para o TSE, principalmente, que é quem comanda o processo eleitoral, acabou dando uma força para o próprio TSE e o ministro Alexandre decidir o que quer fazer. Se ele quiser avançar numa estratégia de caçar o registro, que imagino que não vai fazer isso, ele até poderia fazer, porque ele consegue ter um suporte político de diferentes setores da sociedade para fazer. Se ele quiser responder nos autos com o processo e dialogar com militares, com interlocutores do presidente, que parece que o caminho que a Thaís aponta que ele vai fazer, ele pode fazer. Né? Ou se ele quiser ir para a disputa e para o confronto, ele vai poder fazer. Então, tudo que aconteceu essa semana deu um estofo político e uma segurança política para o TSE agir como bem entender a partir de agora com as eleições. O presidente Jair Bolsonaro perdeu nessa semana e sai enfraquecido nessa questão das urnas. Eu não digo nem eleitoralmente, né? Porque as pesquisas aí estão mostrando que ele deu uma subidinha e pá. E estamos falando de um terço do eleitorado apoiando. Mas espera, o que vocês três estão colocando na mesa para nós é quase que um divisor. A gente põe um marco na estrada. Até aqui foi assim, daqui para cá foi. Você sente assim, Raquel? O divisor que eu digo é o seguinte. O presidente vai e comete o que cometeu. Provoca uma reação política e provoca, sobretudo, uma reação nos setores jurídicos muito expressiva. Quando eu fiz a primeira pergunta à Thaís, eu tinha ali atrás uma certa maldade, né, Thaís? Perguntando assim, e aí, esfriou esse ímpeto? Esfriou essa reação? Como é que você está sentindo? Sobretudo levando em consideração os setores com os quais você tem todo dia, hora a hora, um contato muito próximo, que são os segmentos da economia.
William, a sensação, porque você está me pedindo quase uma futurologia, que é uma coisa difícil. Não. Estou pedindo uma de hoje, uma presentologia. Então, vamos para hoje. A sensação hoje é que a confusão só interessa ou talvez nem interesse ao presidente Jair Bolsonaro. Todo o restante dos atores políticos não gostariam de estar vendo nada disso. E aqui estou incluindo o capital nessa avaliação. Se você nunca teve uma repulsa tão grande às atitudes do presidente Jair Bolsonaro como no último 7 de setembro, quando ele fez aqui, né, na Paulista, todo aquele discurso, você teve essa reação que a gente está assistindo de uma forma parecida hoje, né? Os empresários ainda não vieram se colocar de uma maneira muito clara, tem as organizações de bastidores, mas ainda não temos nenhum manifesto concreto, talvez tenhamos aí no dia 11 de agosto, mas para a sociedade não interessa nem desafiar o sistema eleitoral, como faz o presidente Jair Bolsonaro, e nem caçar a candidatura dele. Essa vitimização dele também é muito ruim. Para o restante do jogo e aí o restante do país, o que interessa é seguir o curso da eleição e que seja feita à vontade dos brasileiros nas urnas. Esse jogo não interessa para ninguém e ninguém gostaria de estar falando nem discutindo isso. Eu acho que nem nós, né? Não. Mas deixa, Oscar Vilhena, você representa um setor da elite acadêmica e das elites intelectuais nossas, que sempre repudiou os ataques das instituições. Você representa um segmento suprapartidário de pessoas que pensam o país em termos do respeito às suas instituições e, sobretudo, do respeito às regras do jogo. Tem sido o seu trabalho, a sua participação no debate público se orienta muito nessa direção. Por isso, a minha pergunta talvez o constranja um pouco. Você está envolvido num movimento de reação a algo que é entendido por essas elites todas, inclusive as elites jornalísticas, como algo que não pode ficar parado do jeito que está. Mas o Caio pondera o quanto a força política dessa reação é suficiente para empurrar um tribunal, por exemplo, como o TSE, a fazer o que o jurista tecnicamente diria já tinha que ter sido feito. Como você faz parte da organização dessa reação, claro que uma pergunta a você nesse sentido, qual é a força que vocês têm, vai lembrar talvez um pouco aquela velha frase histórica tão citada quando falaram para o Stalin da força do Vaticano, ele perguntou quantas divisões tinha o Papa, divisões entendidas como organizações militares. Quantas divisões você tem? Pô, eu não tenho nenhuma, né? A sociedade, acho que tem percebido, quer dizer, desde o início do governo, essa afronta sistemática às instituições e, evidentemente, que tem setores mais sensíveis a isso e que têm agido, né? Mas eu acho que o que o Caio está colocando e vem apurando é que esse comportamento, essa escalada de agressão institucional feita pelo presidente, ela incomoda também setores que normalmente não se envolvem com uma crítica direta ao governo, né, que são os setores empresariais. Como bem lembrado, no 7 de setembro passado, eles tiveram uma ação muito contundente com a divulgação de um manifesto importante, né, e nós vimos que, embora o presidente tenha insultado as instituições e buscado contrapor a elas os militares, nada aconteceu. Ou seja, os militares leram com muita clareza de que não seria adequado embarcar numa aventura, porque os setores produtivos e mesmo o setor financeiro brasileiro não estava disposto a correr esse risco, né? Então, o que eu vejo nesse momento, que eu tenho presenciado e participado dessas conversas, é que, mais uma vez, e agora de maneira, acho que muito clara, o setor da indústria brasileira, mas também o setor financeiro, dizendo que ele joga pelas regras do jogo, ele tem compromisso com as regras do jogo. O que isso indica? Que tipo de tanque é esse, William? Ele é uma sinalização para setores mais radicalizados, né?
especialmente aqueles ligados às Forças Armadas e às polícias, de que esta é uma aventura que aqueles que conduzem o processo econômico brasileiro não estão dispostos a embarcar. Tá? E também demonstra uma última coisa. Esses setores estão sim dialogando com setores, vamos dizer, mais envolvidos com a luta democrática, grupos de direitos humanos, com a universidade, e estão se alinhando a ele, não em termos programáticos, mas em termos de defesa da institucionalidade. Isso é muito importante. Vamos ver o outro lado agora, então, Vilhena, com a Thaís e o Caio. Essas declarações, por exemplo, do ministro-chefe da Casa Civil, que eu critiquei assim que acabei de ouvir, elas têm ali, primeiro, uma confusão conceitual enorme. A comparação que ele faz entre o que aconteceu nos Estados Unidos e aqui é completamente abjeta. Do ponto de vista político, falta ali até eu dizer o que é tão errado que não dá nem para começar a pegar. Nos diz a Folha de São Paulo, agora há pouco, que a aliados Arthur Lira teria dito que ele nem tem o que comentar, no seguinte sentido. Eu não vou nem entrar nisso daí porque é um completo absurdo. O que está acontecendo nesses segmentos do Centrão, dos quais, por um lado, Bolsonaro tanto depende do ponto de vista da sua segurança política, mas Centrão este que, por outro lado, nunca teve tanto poder, nunca esteve tão confortável, desde a Constituição de 88, como está sob Bolsonaro, Thaís? William, vou responder a sua pergunta com uma conversa que eu tive na segunda-feira mesmo, logo depois do evento, com um auxiliar do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, um ministro, que esteve lá no Palácio da Alvorada. Fez críticas bastante duras àquele evento, eu trouxe até aqui, disse que foi o pior dia do governo. E aí eu perguntei, mas o que você estava fazendo lá então? Ele falou, fui convocado. O que eu entendi a partir dessa resposta do ministro? Que pode até haver um constrangimento ali de um setor do governo com essas posições do presidente Jair Bolsonaro, que não há muito quem queira debater isso ou impedir ou tentar segurar o presidente em relação a isso, mas não me parece que ninguém esteja disposto a levar essas ameaças às consequências de fato. É isso que a gente sente em todas as conversas, William, não só nessa específica, mas com outros aliados, que essa retórica ela vai continuar sendo feita, mas que no fim das contas, de fato, não vai acontecer nada. Caio, por último, para encerrar a nossa roda, o Centrão cala, mas não consente? Exato, eu vejo o Centrão com o governo Bolsonaro até uma eventual derrota do governo Bolsonaro. Se Bolsonaro perder, já no dia seguinte, ele já estará operando politicamente com o vencedor, seja ele quem for. Então, enquanto o Centrão está junto, enquanto esse governo ainda existe, porque se esse governo acabar em outubro, na eleição, a gente sabe que acaba em dezembro, mas se ele for derrotado nas urnas, acabou em outubro esse governo. Você vai ter um período de transição, mas aí já vai ser o novo governo. O Centrão está com o Bolsonaro até o primeiro ou segundo turno. Se ele perder, se ele ganhar, continua até 2026. Então, esse é o cálculo político que ele está fazendo. Agora, eu já ouvi, nessas idas a Brasília, de lideranças grandes do Centrão, que, abertas as urnas, o resultado será respeitado. Né? Por quê? Porque contrariar as urnas é contrariar a própria eleição do Centrão e a própria sobrevivência política do Centrão, e já vai ter um Congresso eleito no primeiro turno. E esse Congresso eleito não vai se contrapor, ainda que seja Centrão, ainda que nade aí nos recursos federais, ainda com orçamento secreto, ele não vai se contrapor ao resultado das urnas. Isso me foi assegurado por 3, 4 grandes lideranças do Centrão. Obrigado, Caio. Obrigado, Thaís. Sobretudo ao professor Oscar Vilhena, professor de Direito na Fundação Getúlio Vargas. Obrigado pela sua participação aqui na nossa roda. Sempre muito bem-vindo, Oscar. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todas e a todos. Raquel.